nossa empresa fez muito desses acolhimentos, né, de fornecer alimento, fornecer cuidados, fornecer apoio, casa, colchão, roupa, para que as pessoas pudessem ter uma vida digna nesse momento. E tem um outro apoio, que é o apoio emocional, não somente o apoio social, porque todos estávamos passando por isso. Não importa se foi atingida a casa, assim, ou não, não há julgamento quanto a isso. Todos nós estávamos passando por isso. A gente fez encontros com os funcionários, tanto eu quanto a psicóloga, também as assistentes sociais deram suporte para os funcionários, por exemplo, para que questões fossem elaboradas já naquele momento, de ter um espaço para falar, um espaço seguro de trazer os medos, as ansiedades, ou situações de resolver questões. Tem exemplo, né? Tem funcionários que foram voluntários por anos na companhia. Faziam voluntariado de reconstrução de praça, de pintura, de fazer alimento, etc. E a gente ouviu falas de eu fui voluntário por anos, mas nunca me impactou tanto quanto o que eu vi, o que eu ouvi. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje a minha entrevistada é a doutora Indira Valente Reis, presidente da SOGANT, Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho. Nós vamos falar sobre a atuação dos médicos do trabalho, a recente inundação que assolou o estado do Rio Grande do Sul e outros temas ligados à saúde ocupacional. Todo trabalho precisa de segurança, por isso existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Indira, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Alexandre. Eu fico muito feliz aí com o convite e com a confiança aí desse momento juntos. Oh, que legal, Indira. Apesar de você ser uma médica bastante jovem, tem uma carreira muito legal, muito atuante, né? Você está enganando aí, vamos falar a verdade, né? A gente se esforça um pouquinho. Começou muito cedo. Começou na maternidade já estudando medicina, se formou com 6 anos, fez medicina do trabalho com 7. Não é bem assim. Brincadeira, estou brincando. Bom, mas você tem uma atuação, acho que em 2008 você começou já com a medicina do trabalho, né? Atuou em grandes empresas da região sul, do Rio Grande do Sul, trabalhou no Grupo Bimbo, na Dell, né? E hoje está na John Deere. E recentemente, não tão recentemente, acho que faz um ano e pouco, né? Um ano, quase um ano. Assumiu a presidência da SOGANT, a Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho, a entidade que reúne os médicos gaúchos aí do trabalho. O ano passado teve um desafio bem interessante, né? Foi a organização do Congresso da ANANT, né? Em Porto Alegre. Isso. Antes da tragédia ambiental que a gente teve, né? A gente conversou pessoalmente, acho que final do ano, eu acho, né? Eu estive lá na sede da SOGANT, a gente bateu foi no início desse ano. Foi janeiro, então, foi janeiro. E depois disso, né, a Prevensul aconteceria em junho, nós estávamos todos preparados para junho, em maio teve aquela tsunami. Eu gostaria de falar depois, mais na sequência
sobre a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, a questão das cheias, né? Vamos lá. Mas antes, começar falando primeiro sobre o seu desafio, né? De presidir uma instituição como a Sogante, que é uma das principais entidades de medicina do trabalho do Brasil, né? Reunindo grandes médicos, teve muitos presidentes aí, e trazendo sangue novo, né? Trazendo sangue novo, apesar de você já estar atuando bastante tempo na diretoria, né? Isso. Vou contar um pouquinho, então, da minha trajetória. Uma coisa que tu não disse, eu sou técnica em química antes de ter sido médica, né? Fiz Ah, Cefet, legal. sou natural de Pelotas, e Cefete, que legal. aí eu fiz a Universidade Federal de Pelotas, cursei medicina, me formei, e eu vim para Porto Alegre, eu quis muito vir para Porto Alegre, né? E aí foi quando eu conheci a especialidade de medicina do trabalho, fiz entrevista na URGS para fazer o curso, né, de especialização, e desde que eu comecei o curso, eu me formei no final do ano de 2007. E aí, em 2008, eu comecei a clinicar, né, fazia atendimentos clínicos, e lá na clínica, que começou a ter a oportunidade de fazer atendimentos relacionados à medicina do trabalho. Como eu estava na especialização, foi aí que eu comecei a migrar aos poucos para a área de saúde ocupacional. Legal, legal. E isso que me deu todo esse caminho. E aí, já há 12 anos, antes da presidência da Sogante, eu comecei na diretoria da Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho, a convite do Dr. Ricardo, para ser diretora de assistência e previdência. Fiquei 2 anos naquela gestão. E aí, nos anos seguintes, depois mais 10 anos, eu fiquei como diretora financeira da Sogante. A matemática não bate aí mais, mas tudo bem, mas vamos em frente, né? Tá bom. Eu fiquei, então, 12 anos Na na diretoria. diretoria da Sogante, né? Legal, legal. E até que a presidência foi acontecendo, eu fui desafiada também a seguir nessa liderança, e como eu recebi tanto da sociedade, no fim a gente tem muito mais experiência dentro da diretoria, e estando junto dos eventos da Verdade, sociedade, verdade. isso auxilia muito. E com É essa... muito enriquecedor, né, Indira? Como eu recebi Contar. tanto, eu disse, tá, então vamos aceitar o desafio, essa missão aí de ser presidente, e estou aqui fazendo esse trabalho novo em parceria aí também com a proteção. Que legal. Bom, são 3 anos, 4 anos, qual é o período? A presidência da Sogante é 2 anos, a 2 diretoria, anos. né? Então, até o ano que Isso, vem, é então. 2 Até o anos. ano que vem. Isso, esse ano e o E, ano que vem. e possível de reeleição, ou vocês têm uma regra de não Nós reeleição? temos uma tradição aqui no Rio Grande do Sul, a nossa sociedade, de mudar, de fazer mudanças. Então, os ex-presidentes vão para o conselho e a gente abre novas oportunidades para outros colegas também terem essa oportunidade e ir renovando a diretoria ao longo dos anos e trazer ideias novas também, né? Que legal. Você é a primeira presidenta da associação? Não, eu sou a terceira. Terceira já? Sou a terceira. Que A legal. primeira presidente foi a doutora Lúcia Rode. E Lúcia, aí, claro, claro. nos 50 anos da sociedade, temos o livro aqui dos 50 anos da nossa que sociedade, legal, que legal. foi a doutora Rosani. Então, eu sou a terceira. Que legal, que legal. E agora, em setembro, semana que vem, né, nós vamos ter a Prevensul em Porto Alegre, e a Sogante vai estar como parceira do evento, vai promover palestra, vai falar sobre os temas, vai encontrar os profissionais, recepcionar os médicos do trabalho. Qual é a sua expectativa para essa retomada? Porque, na verdade, a Prevensul está... A gente, quando conversou lá em janeiro, era a retomada da Prevensul, né? 2006, né? Voltamos agora... 2007, E voltando agora também com a retomada do Estado, né? Que viramos de cabeça para baixo. Isso. Mas depois a gente fala sobre a retomada do Estado. Vamos falar sobre a retomada do evento. É um desafio necessário, eu penso, Alexandre. Reunir, fazer esse evento, podendo reunir saúde e segurança, é
é o nosso desafio do dia a dia nas empresas, né? A gente poder estar falando a mesma língua, poder entender e conhecer o que as outras empresas também estão fazendo para a gente aprender, trocar figurinha, esse networking talvez seja, além da parte científica, Alexandre, que tu traz ali na Prevensul, esse networking da troca e a gente poder ver colegas das outras empresas é muito importante. Para mim, é um dos maiores valores que a gente tem no evento. Nós estaremos lá, a Sociedade Gaúcha de Medicina está dentro, né, a nossa casa fica na Associação Médica do Rio Grande do Sul, na RICS. Ao lado da PUC, né? Perto, bem perto da PUC, e nós estaremos lá juntos e vamos levar uma palestra sobre a importância dos primeiros socorros, primeiros cuidados em situações de emergência. Então, é uma palestra que vem em parceria aí junto da Sogante e da RIGS, juntos para o evento. A expectativa é boa, de poder fazer novas parcerias, de ter novos encontros lá, estarei lá, e torço que seja um evento ótimo, porque vai ser um evento grande e com muita integração, né? Muita interação. Indira, você falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é assim, essa participação multidisciplinar em um evento, né? Os médicos, até por uma formação, eles são mais reservados, né? Um pouquinho a nossa turma e a turma, né? Não estou falando, não estou generalizando, mas a gente tem essa postura, até porque é uma profissão que realmente requer muito um comprometimento e uma postura diferenciada. Você vê uma mudança, né? Porque o médico trabalha um pouco diferente do médico, vamos lá, né? Um médico tradicional, né? Você vê uma modificação nesse perfil do médico, o trabalho cada vez mais. As questões hoje estão obrigando o médico a deixar o consultório para ser mais chão de fábrica, estar mais falando com o pessoal do SESB, com o técnico, engenheiro, com o pessoal enfermeiros. Certamente. Mas eu vou responder dos dois lados. Tá certo. Tem uma parte médica que a gente até não, nós somos regidos pelo Conselho de Medicina, e tem toda uma parte de terapêutica, diagnóstico, que sigilo é muito raiz. Médico. Sigilo toda médico. Toda a parte também. De sigilo, isso. Então, nós precisamos, sim, de um espaço reservado para esse tipo de assunto que é da nossa natureza, que é da nossa raiz. Então, esse espaço ele é necessário e ele sempre será necessário, um espaço médico. No entanto, quando a gente trabalha dentro de uma organização, a gente está servindo ao negócio. Isso é uma das filosofias que muito eu pensei ali no início, né? Para quem eu trabalho? Porque o médico tradicional trabalha para o paciente. Então, nós temos múltiplos stakeholders, nós temos múltiplas entregas. Eu trabalho para a empresa que me contrata, mas eu trabalho para o meu paciente, que é o meu cliente direto de saúde. Mas eu também trabalho para atendimento ao governo, ao E-Social, por exemplo. Então, eu tenho múltiplas entregas e eu trabalho para muitas pessoas, mesmo sendo o médico da empresa. E aí eu vou falar por mim, um dos meus desafios como profissional médica, quando eu entrei para o mundo corporativo, era falar a língua do negócio, porque a gente passa 6 anos, né, fazendo o mediquês, aprendendo a falar a língua da saúde. Depois tem todo um processo de especialização, se a gente vai fazer uma especialização, uma residência em medicina do trabalho, são mais 2 anos, e a gente fica imerso nesse mundo falando sobre saúde. Quando a gente chega na empresa, nós temos que preservar o sigilo médico, temos que ter a parte técnica toda. No entanto, a gente tem que se comunicar com o negócio, tem que me comunicar com um supervisor, com uma liderança, com uma fiscalização, que são outras formas de se comunicar e outra linguagem. Inclusive, essa foi uma das minhas buscas do MBA, Executivo em Saúde, para poder falar essa outra língua, que não era da minha formação, vamos dizer assim. Sim.
um dos grandes desafios quando a gente chega na companhia, né? O PCMSO no passado deveria conversar com o PPRA, né? E parece bobagem, mas de fato tem que conversar. E às vezes é o médico e o engenheiro se conversar. Para a gente fazer, padronizar, a gente falar a mesma língua, para terem processos integrados, e isso é um desafio. Hoje, um PCMSO, ele está dentro de um PGR, por exemplo, vamos dizer assim, Sim. ele, por conta da nova NR1. Então, essa conversa e essa troca entre as demais áreas, ela é fundamental para a gente poder fazer uma gestão de saúde e segurança integrada. E nós temos que falar todas essas línguas. O médico também tem que falar outras línguas e entender. Eu, muitas vezes, procuro meus colegas das outras áreas, porque eu não estou entendendo da onde que isso está saindo. Então tá bem. Então, da parte de saúde, a gente tem que ajustar, assim. Porque eu também não posso levar o sigilo médico para fora. Eu tenho que adaptar a comunicação adequada ao negócio. Então, certamente, essa integração entre as áreas é muito importante, né? E esses eventos, como a Prevensul, que a gente traz todo mundo junto ali, é uma oportunidade de ampliar essas conexões. E tem que ser o perfil de um médico do trabalho dentro de empresa. E eu penso que isso se constrói, tem muito a ver com relacionamento. Tem uma coisa que é a relação médico-paciente, essa a gente aprende, mas tem as relações com as outras áreas que ela deve ser construída de forma satisfatória para o negócio. Inclusive, quando a gente fala de sistema de gestão integrado, que é bonito, né? Vamos implementar uma ISO 45000. Fazer com que todos nós estejamos falando na mesma língua é um baita desafio, mas é muito bonito de construir isso dentro das companhias. Que legal. Você falou aí dessa questão do papel do médico, né? E eu fico imaginando hoje, com os novos desafios, o mundo da informação hoje ela descentralizou de uma maneira tal que hoje, eu não estou falando do médico que trabalha agora, que qualquer médico ele chega e começa a falar e o paciente muitas vezes quer entender mais da doença do que ele, né? Já sabe o que ele, o medicamento aquele que ele vai, não, mas isso dá, ele lê a bula e tal. Então, assim, essa questão da informação, ela meio que, foi muito positiva, porque as pessoas tiveram acesso, mas ela acaba gerando um monte de médicos, entre aspas, formados no YouTube, né? Eu estou falando da medicina, mas pode ser qualquer outra profissão, As pessoas viraram especialistas de tudo, né? E isso acaba sendo, por um lado, legal, porque assim as pessoas têm uma formação, mas por outro lado acaba prejudicando o papel do médico e até digamos, o paciente, entre aspas, né, no caso de um funcionário de uma empresa, ele acaba tomando muitas vezes decisões subvertendo o tratamento ou as orientações, né? Isso acaba prejudicando. Tá, vou dar meu ponto de vista quanto a isso. Tá bom? É provocar. Eu em parte gosto. Eu acho que do ponto de vista maior, se a gente for pensar em população, quanto mais acesso à informação, mais acesso a informações é muito bom. Ponto pacífico, né? No entanto, o que há a deficiência é essa curadoria de uma informação adequada. Mas se a gente aliar o excesso de informação com a ansiedade, é o caos. Então, também é nosso papel, dentro do consultório, otimizar essas curadorias ao funcionário. Eu acho que a gente também tem que ser esse curador de isso aqui faz sentido e isso aqui não faz sentido. Então, esse é um ponto, aonde que eu busco informação e essa informação vem de onde? É que nem responsabilidade ambiental, né? Da onde que eu estou
ou do alimento, né? Esse alimento que eu estou comendo vem da onde, que foi produzido por quem? Se tu for pela a mesma coisa, é a saúde. Então, essa curadoria, o médico pode ter este papel, né? Esse é um ponto. E tem muita gente boa fazendo material bom. No entanto, a gente está assim, ó, é muita informação para tudo que é demais, né? lado. É demais. É assustador, realmente É muito grande. ansioso tudo isso. E o desafio da gestão da informação é o nosso grande desafio. A gente gera dado absurdamente ao longo dos anos, assim, o que a gente gera de dado em um dia é o que a gente gerava de dado em sei lá quanto tempo, A vida quantos toda, anos. alguns anos atrás, né? Talvez. É, e isso é completamente assustador e é fantástico. Só que essa gestão das informações, se eu for para o lado também da área de gestão de saúde dentro das empresas, nós estamos gerando muito mais dados do que no passado. E aí são várias etapas, né, da gestão dos dados. Então, primeiro é ter o dado. No passado não se tinha dados, se perdia dados. Hoje a gente tem o dado. Depois é ter o dado de forma organizada. Então, como que a gente organiza o dado, a lógica dos dados que a gente tem, e aí depois a análise desses dados. Olhar isso, que seria um grau já de sabedoria, de ter, esses dados servem para quê? Há uma necessidade de amadurecimento de uma lógica disso tudo na área da saúde. E hoje eu ainda estou, quando a gente fala em saúde e segurança, a gente ainda está só produzindo dados, produzindo, e gastando muito tempo enchendo... Na coleta desse material sem a adequada análise, centro na interpretação. Isso. Ou não fazendo isso de forma estratégica. Sim. E a gente está trabalhando muito para o dado e pouco o dado trabalhando para a gente. Para mim, esse é um dos grandes desafios da nossa área, que a gente está dentro de indústria, dentro de empresas, muitas vezes grandes, mas nós não somos o centro do negócio. Então, tem bastante oportunidade nessa área para a gente ser mais estratégico e poder estar olhando o placar ali mais tranquilo. Acho que é uma necessidade de investimento aí. Aí agora eu estou falando bem na posição do médico do trabalho e também dos gestores da área da segurança. Mas o PCMSO ele tentou trazer uma visão mais de gestão. Mas aí vem o que eu sempre falo isso, o médico, o perfil do médico não é você é diferente porque você fez toda uma busca de MBA e tal, mas a formação tradicional do médico de trabalho não é uma formação de gestão, é uma formação médica. E eu acho que talvez esse seja o grande desafio, porque o médico do trabalho ele é mais do que um indivíduo, ele é a coletividade, né? Ele é quase um médico social, né? Porque ele pega aquele grupo, ele tem que entender os problemas daquele grupo, os problemas da empresa, que tipo de efeitos. É um pouquinho diferente de um médico de clínica, né? Um médico de consultório que vai atender, vai resolver o problema específico daquele trabalhador naquela atividade individual. Mas quando a gente fala de medicina do trabalho, nós estamos falando de coletivo, né? Isso. Grupos. E daí precisa dessa análise de gestão do dado. Eu acho muito interessante o que você falou, que é a questão do dado. A gente está gerando dado e esse dado muitas vezes está esquecido ali, está numa gaveta lá, ou num programa maravilhoso que eu tenho, então, mas na verdade eu não provoco esse dado e não uso esse dado a meu favor, né? Porque hoje a gente ainda está muito gastando tempo na geração do dado, né? E o dado ele ainda não está trabalhando para a gente. Vamos lá, na maioria dos casos, isso não é. Mas se a gente for ver, quem que tem o dado trabalhando para si, né? São raríssimos os casos e sofisticados, né? Então, a gente ainda tem essa oportunidade, sim. Consegue trazer um exemplo prático no teu dia a dia que
que te ajudou? Não sei se eu... Que tu diz que me ajudou sobre dados, Os né? dados, assim, eu consegui a partir de uma análise de algum levantamento lá que estava e que eu consegui mudar, né? Tá. Sim, sim. Vamos lá, exemplo. Eu vou dar um exemplo bem simples, que qualquer pessoa vai poder entender, né? Sim, pode ser. Por exemplo, a gente tem um dado, um indicador, que é peso, altura, e eu tenho um índice de massa corporal. Então, é um indicador simples, que a gente consegue clinicamente avaliar no consultório, na avaliação clínica. E eu consigo avaliar meu perfil populacional. E pelo perfil da população, a gente tem uma população que está no caminho da obesidade e sobrepeso. Se eu for olhar, e isso é uma fotografia, então eu tiro uma foto de hoje do meu indicador obesidade, por exemplo. A gente sabe que ao longo do tempo, obesidade é um fator de risco para doença osteomuscular, doença cardiovascular, síndrome metabólica, diabetes. Então, outras doenças crônicas advinda de um fator de risco que é a obesidade. E isso pode ter impactos lá no plano de saúde, que pode não ser para hoje, mas aí eu vou falar em sinistralidade, por exemplo. Se eu só com isso, só com um dado de que eu estou vendo que a população está indo para um caminho de obesidade, talvez me justifique eu apresentar um projeto para acompanhamento nutricional em comum. Esse é um exemplo. Ou ações junto ao contrato de alimentos, de prestação de serviço de alimentação da empresa. Então, eu tenho um indicador, que ele é simples, e eu posso avaliar e tomar outras ações para direcionar meu dinheiro, meu budget, para ações maiores dentro da companhia, que podem ter impactos em sinistralidade, em outros absenteísmos por causa de doenças crônicas. Esse é um exemplo. Perfeito. Que eu acho linear e bom de conversar. E justifica para a empresa, inclusive, uma ação ótima, né, no sentido de qualificar a alimentação, mas e às vezes, inclusive, para a economia financeira, que também é importante, né? Porque está deixando de afastar trabalhadores, está deixando de gerar problemas, né, mais graves nesses trabalhadores e impacta diretamente você falou lá atrás, acho que é para quem que eu sirvo, né? Não sei se foi essa para quem isso, para quem que eu trabalho, para quem que eu trabalho, né? E eu trabalho para a empresa também, né? Para os trabalhadores, eu trabalho. Então eu tenho que ter essa visão, digamos, do negócio não posso ter uma empresa que fica tem um refeitório lá que os caras engordam, em 2 anos está todo mundo obeso, porque a comida é extremamente maravilhosa e tal, mas é totalmente desregrada e tal, né? E as pessoas quais são as opções educação. que a gente tem no refeitório? Isso não é linear, porque às vezes isso não é o grande problema. A gente pode ter outros problemas bem mais graves que não vão ser a nossa prioridade. Sim. Mas esse pode ser também. Então, um exemplo, poder olhar os Você deu um dados. exemplo aqui. Isso. Né? Exatamente. Isso e a ideia, claro, é fazer a análise, a curadoria. Esse é o segredo. É aí que está a sabedoria do médico, do engenheiro, do ergonomista, do higienista, de todos o psicólogo, o nutricionista, no caso aí específico da alimentação, um educador físico para fazer alguma atividade, digamos, física. Vamos caminhar, vamos simular ginástica laboral, ou mesmo uma atividade para pessoas perderem calorias também, vai começar a fazer passeio ciclístico, aquelas atividades de qualidade de vida que as empresas fazem. Então, assim, esse olhar, ele acontece muitas vezes porque na empresa tal fizeram assim, então vamos fazer igual, né? E sem analisar os dados locais, que às vezes não precisariam fazer aquela coisa, precisariam fazer outra coisa. O pessoal é fumante, ao contrário, não é? O pessoal está fumando muito, né? É outro problema. Então, são dados quem sabe um programa de cessação do tabagismo. Exatamente. Tem, sei lá, gestantes que não tudo fazem magro, é tudo magro, mas é porque eles fumam muito, né? Estressados e tal. É muito interessante isso.
essas análises, e aí a gente consegue transformar algo que às vezes é intangível, que é subjetivo, que é uma percepção ou das pessoas ou do próprio médico, porque a gente vai atendendo um a um, e aí fica aquele dado solto. Então, transformar aquilo em algo tangível. Eu estou percebendo isso, me parece ser isso. Será que é de verdade? Então, vamos botar nos dados e ver a magnitude disso, para tomar as melhores decisões estratégicas para o negócio e para as pessoas, né, no sentido de caminhar, que eu possa atingir mais pessoas com ações de saúde, de bem-estar, e principalmente da parte ocupacional também, né? A gente avaliando riscos e eventualmente impactos ou acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. É muito, muito importante porque a gente, em muitos casos, tem aquelas soluções de prateleira, né? Eu vou no mercado, contrato um programinha tal, que é maravilhoso, não estou nada contra os programinhas, desde que eu tenha sentido no meu local de trabalho. É prático para o meu local de trabalho. Senão eu estou fazendo uma coisa que é bonita, todo mundo, ginástica laboral é legal, tá, mas precisa? Ou não tem uma solução melhor? Não tem, né? Tudo bem. Acho, né? Em geral, ginástica laboral é uma boa estratégia, independente do que for fazer. Sim. Sim, mas a gente ofertar e buscar um programa, um projeto, que é só espuma, que eu digo, né? Isso, que ele não tem base, exatamente. Ele não se sustenta, ele fica caro, as prioridades não são avaliadas. Então, a gente, quando vai implementa algo com base que vá ter sustentação, que vá trazer resultado, né? Perfeito. Esse é o ponto. Indira, estou vendo que está entrando um solzinho aí na sua janela. Sim. Maravilhoso, né? Hoje está um dia maravilhoso de sol. Mas você, como gaúcha, né? Vivenciou aí no mês de maio, especialmente maio e junho, a maior tragédia ambiental do Rio Grande do Sul, com certeza, e uma das maiores do Brasil. E isso impactou, de uma maneira geral, a sociedade gaúcha, né? Nós estamos ainda hoje vivendo as dificuldades. Mas como é que foi para vocês na empresa, né? Como é que foi gerenciar junto aos trabalhadores, junto à comunidade, esse momento difícil que afetou muito nosso estado? Foi talvez um dos maiores desafios, né? Teve o desafio da pandemia Covid. A gente passa por desafios. E esse tema... Nós temos que achar uma madeira para bater aqui, porque aqui... É verdade. É um perseguido. Eu dizia que na época do Covid, a única coisa que eu sabia, que eu tinha aprendido na faculdade, era o Excel, né? Porque todo o resto a gente teve que aprender conforme o conhecimento gerado naquela época. Mas não tem nada de brincadeira nesse cenário. Foi um dos momentos mais desafiadores, assim, do ponto de vista profissional, e não foi para mim, foi para todos os colegas. A enchente de maio do Rio Grande do Sul, enchente de 2024, foi uma catástrofe hidrológica, e nós não temos, como é que eu vou dizer, nós não temos know-how de catástrofe, de gestão de catástrofe. Primeiro, que isso não acontece, ou não acontece, isso não é com impacto habitual. Tão grande, né? Não com impacto tão grande. A gente via pequenas tragédiazinhas, mas não com uma dimensão. Então, há conhecimento gerado já, se a gente for atrás e pesquisar, do que fazer numa situação recente, do que fazer na recuperação, na reabilitação. Então, existe isso já mapeado. É claro que cada situação é uma situação, ela deve ser enfrentada de um jeito, mas foi tudo muito rápido. Vamos lá, eu vou falar assim das ações e como é que a gente lidou, mas de um ponto de vista para fazer um pupurri assim do cenário da saúde ao longo do tempo. Foi um cenário aí de um mês, em que aquele primeira semana a gente olhava na TV, e aí eu estou em Porto Alegre, então as enchentes começaram
não aqui, elas começaram nas cidades vizinhas, principalmente na Serra, e a gente começou a ver acontecer nas cidades vizinhas, e a água vindo, e era muita água, muita chuva, desproporcional. E aí aquela primeira semana foi uma semana de quase que a gente não acreditava, é a negação. Do ponto de vista de saúde, aquela primeira semana, uma semana de negação, a gente, não vai ser tão grande, isso Vai aí não parar, vai vai acontecer. parar, já, daqui a Vai pouco parar, já, não vai já chegar volta ao em mim. normal. Não vai chegar em mim, exatamente. Então, a negação, ela é um primeiro estágio do ponto de vista psicológico desse cenário. E aí chega, né? Então chega, e o que aconteceu? As cidades foram sendo sitiadas pela água, e aí a população foi sendo empurrada para as áreas mais altas, para as áreas secas, e houve uma desmobilização das estruturas civis e sociais. Então, se perdem casas, né, se afastam das casas, os serviços, aí a gente fala água, luz, começa a se perder os serviços. Os hospitais, as clínicas, os insumos, e aí a gente fala de medicamento, equipamento, e aí vai sendo a segurança pública, as estradas, e aí a gente vai sendo empurrado. E aí essa é uma etapa em que aparecem algumas outras emoções ali de heroísmo e altruísmo de todos, ou de muitos, que é uma fase de resgate, né? Resgatar as pessoas das casas, é muito pirâmide de Maslow ali, ó. Primeiro a vida. Então a gente foi esse suporte à vida de recuperar essas pessoas e trazer para um lugar seco, porque não era só seguro, era um lugar seco, para garantir a vida. Então, se houve todo esse resgate, esse primeiros socorros desses atendimentos, e aí muitos dos riscos de saúde desse primeiro cenário, que foram essas semanas iniciais, tinha a ver com primeiros socorros, afogamentos, cortes, riscos de coisas mais de acidente, né? As pessoas se cortavam no barco, se afogavam, teve muitas essas situações. Então, foi esse primeiro cenário de suporte humanitário, apoio humanitário. Pronto. E aí vem as semanas seguintes, e aí vai se emendar com o mês seguinte. Então, o primeiro é 1-2 semanas, depois a gente vai para um mês, que começam a aparecer, do ponto de vista de saúde, as doenças infecto-contagiosas. A gente está falando de leptospirose, hepatite A, e tétano. Então, todas essas doenças, elas começam a se manifestar a partir dessas outras semanas, e houve uma descompensação de doenças crônicas. E aí a gente está falando de pessoas que perderam as medicações, que perderam as receitas, e aí começa a descompensar hipertensão, doença cardiovascular, diabetes. Ele para de usar a medicação porque ele está preocupado com outras coisas, ele perdeu lá na enchente, lá na mesinha de cabeceira do quarto dele ou no banheiro. E o sistema de saúde está tão desarticulado que não consegue atender ele, porque ele não tem a receita, e daí ele não consegue, ele mesmo já não vai, porque sabe que vai ser difícil mostrar que ele... o indivíduo, quando chega no indivíduo é terrível, né? Quando a gente fala assim, milhares de pessoas perderam, tá, ok, mas milhares não é uma pessoa tem a sua história, né? E essa pessoa está ali sem tomar um remedinho dela, que é um remédio simples que ela não tem, porque ficou embaixo da água a receita e o remédio. Isso, e talvez não dê a importância, como é uma doença crônica, sim, talvez ela não se manifeste agora eu não vou ficar sem tomar, Né? Isso, e o que mais importa é eu estar vivo e estar aqui cuidando da minha família. No entanto, se eu descompenso um diabetes, isso foi, eu vi no consultório, se eu descompenso um diabetes, daqui a pouco baixa a imunidade, ou descompenso alguma outra doença bem mais grave, no momento que eu também não tenho hospital suficiente, com essa desmobilização não só estrutural dos serviços de saúde, e a gente entra aí para hospital, clínica e as próprias empresas,
que temos o serviço de saúde ocupacional. Muitas desmobilizaram porque ficaram embaixo d'água. Sim. Então, essa desmobilização total e também o acesso aos medicamentos. E aí, nesse momento, as organizações, né, fizeram lá os atendimentos virtuais. Por exemplo, a Higgs fez era um sistema de atendimento virtual. Teleatendimento, né? Teleatendimento, os atendimentos nos abrigos, e aí os tipos de atendimentos possíveis nesse momento. Então, as doenças que aparecem nessa segunda etapa são doenças de contato com a água, principalmente, contato com a água contaminada, né, lama, etc. Sim. E doenças infecto-contagiosas que também já não estavam mais tão presentes por conta da própria aglomeração. A gente está falando de piolho, de sarna, por conta da aglomeração. E doenças gastrointestinais, porque a água era escassa não era potável também o suficiente. nos abrigos. Isso. E aí, como que está esse tratamento da água, da ingesta, do preparo dos alimentos, esses cuidados. Então, tem todo esse apoio esse apoio humanitário e social junto. E nesse momento, então, a nossa empresa fez muito desses acolhimentos, né, de fornecer alimento, fornecer cuidados, fornecer apoio, casa, colchão, roupa, para que as pessoas pudessem ter uma vida digna nesse momento. E tem um outro apoio, que é o apoio emocional, não somente o apoio social, porque todos estávamos passando por isso. Não importa se foi atingida a casa, assim, não há julgamento quanto a isso. Todos nós estávamos passando por isso. E a gente fez encontros com os funcionários, tanto eu quanto a psicóloga, também as assistentes sociais deram suporte para os funcionários, por exemplo, para que questões fossem elaboradas já naquele momento, de ter um espaço para falar, um espaço seguro de trazer os medos, as ansiedades, ou situações de resolver questões. Tem exemplo, né? Tem funcionários que foram voluntários por anos na companhia. Faziam voluntariado de reconstrução de praça, de pintura, de fazer alimento, etc. E a gente ouviu falas eu fui voluntário por anos, mas nunca me impactou tanto quanto o que eu vi, o que eu ouvi. E a gente poder fazer essas elaborações imediatas foi muito importante para dar vazão a esses sentimentos e a essas emoções. Então, a gente fez o acolhimento a quase que todos os funcionários, em grupos pequenos, a todos que queriam, não era obrigatório. Então, foi feito isso. Também foi dado algum suporte de atendimento médico. E do ponto de vista da SOGANT, né, da Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, nós fizemos uma reunião científica focada principalmente nessas doenças de exposição à água da chuva. E também nessa fase, na segunda fase, tem a etapa de voluntariado de limpeza das casas. Então, todo esse acolhimento com os cuidados que deveria ter para a limpeza, os EPIs que deveriam ser usados, isso tudo foi também preparado e planejado lá dentro da empresa, porque ainda é uma fonte de contaminação, a lama que está nas casas. E aí é um segundo momento da pessoa que, por exemplo, perdeu sua casa, ficou em outro lugar, e aí provisório, e aí ela volta para a sua casa e tem um segundo momento de impacto, não aquela perda inicial, mas a segunda de ver tudo aquilo. Então, é mais um momento angustiante de lidar com esse cenário. E muitas pessoas, elas conseguem elaborar, quase que a maioria consegue elaborar, lidar com tudo isso e seguir em frente.
E aí a gente tem uma outra etapa, que é a fase que estamos vivendo, estamos na época da Expo Inter agora, que foi um local que foi bem atingido pelas águas, né? E a Expo Inter volta A Expo agora. Inter, para quem não é do Rio Grande do Sul, é uma grande feira agropecuária, né, realizada num local bem próximo de Porto Alegre, alguns 30 quilômetros de Porto Alegre, e que Isso. milhares de pessoas vão lá para ter contato com animais e tal, além dos negócios, né? Inclusive a sua empresa é uma das que participa lá, com certeza, oferecendo produtos, né, e grandes equipamentos para a agricultura. E tem uma comunicação importante de que nós, gaúchos, vamos conseguir ultrapassar e superar, né, de superação. E essa comunicação ela é importante, né, desse povo aguerrido, forte, que está no nosso hino do Rio Grande do Sul. Uhum, uhum. E isso é muito importante, esse coração, esse sentimento de superar e seguir em frente. Ponto. Do ponto de vista de saúde desse momento, o que pode acontecer? Alguns casos, e aí pode até, vamos lá, 10%, em até 10% dos casos, ter questões de saúde mental envolvidas, que é o transtorno de estresse pós-traumático, ele começa a se manifestar um tempo depois, ou inclusive a enchente pode ter sido um gatilho para uma doença mental que nunca tinha sido manifestada antes, então não se sabia desse diagnóstico e pode ter sido um gatilho agora. Então temos que estar muito atentos como médicos para dar o acolhimento também agora e no sentido de readaptar, voltar ao seu trabalho, e eu como médica do trabalho, falando como médicos do trabalho, o trabalho ele auxilia no processo de reabilitação, de se entender como digno, de se entender como capaz. Então, eventualmente, a gente não vai conseguir fazer um retorno exatamente nos moldes antigos, mas a gente poder fazer algum ajuste, ter alguma restrição, é importante fazer isso para a recuperação do trabalhador e ele retomar o seu trabalho, obviamente, dentro das possibilidades que a gente tem, né, tanto na empresa quanto da saúde do trabalhador. Mas esse esforço Sim. a gente tem que tentar fazer, tanto para as empresas quanto para as pessoas que tiveram desafios nos seus trabalhos. E o médico do trabalho agora entra nesse momento com essa sensibilidade maior. Esse olhar que você falou, que é importante, esse olhar, digamos, de perceber que é um momento que pode ter gatilhos que desencadearam novos problemas, né? Novas doenças, ou coisas que estavam meio adormecidos ali e que, de repente, aquilo foi um gatilho. Então, isso é importante, os médicos, os profissionais né, de saúde, de maneira geral, numa empresa e na sociedade como um todo, tem que estar preparados para isso, porque são coisas assim, ele nunca teve nada, nunca aconteceu nada, nunca foi, né? O que aconteceu? A gente tem que estar muito atento a essas questões. Aconteceu? Aconteceu uma tragédia que o cara ficou sem casa, perdeu tudo, não sei o que e tal. Ok. Né? Tem uma publicação nova da Organização Mundial da Saúde que vale a pena para quem tem interesse de olhar, que fala sobre algumas intervenções de saúde mental, sugestões de intervenção de saúde mental nas empresas. E aí fala de intervenções na organização, intervenções individuais, intervenções para as lideranças, os retornos ao trabalho relacionados à saúde mental, os treinamentos dos trabalhadores e a empregabilidade das pessoas com questões de saúde mental. Eu estou lendo aqui, eu não sei de cabeça, mas é bem importante dessa Está no site da OMS? Fácil de achar? Tá. E a gente fez até uma reunião científica para os sócios da Sogante terem acesso, a gente fez uma reunião científica específica sobre isso. Legal. Que é bem importante a gente estar atento, e inclusive saiu agora, eu vou colar, tem a Lei 14.831 de 2024, certificado de empresa promotora de saúde mental. Vale muito a pena olhar,
para Isso é identificar uma lei estratégias nacional, você está falando? Uma lei? nacional, Tá. nacional. É estimulando que as E empresas tenham uma certificação com saúde mental, é isso? isso aí. Então ali já tem, vão lá, dicas de estratégias que a gente pode avaliar e implementar nas empresas. Que legal, que legal. Muito bom. Bom, se dependesse de mim, nós íamos continuar a tarde toda aqui batendo esse papo, mas eu sei que você está bastante ocupada. O solzinho que está batendo em você aí é o solzinho que faltou no Rio Grande do Sul naqueles dias, né? Mas felizmente, como tudo passa, né? Tudo passa, a gente tem que ser resiliente e aprender com o passado, né? Isso, eu vou continuar com esse tema de a gente poder entender um pouco mais sobre catástrofes. A gente tem Uhum. que entender mais, estar mais bem preparado para isso, não somente como profissionais da saúde, mas as empresas também, né? É um momento em que se faz uma reflexão muito grande, cobrando de autoridades determinadas ações. Claro que são responsáveis, mas não adianta. Num caso como esse, se as pessoas não se unirem, não tem estrutura governamental que conseguiria reduzir. Eu acho que eu faço um paralelo com o Katrina nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um Isso. país extremamente rico e ficou meses passando dificuldade. E eu lembro até, um tempo atrás, acho que uns 6, 7 anos atrás, eu entrevistei uma pessoa num evento eu não me lembro qual era o tema lá, mas acho que era de emergência, ele falava, e aquilo me foi tão estranho, assim, mas que perda de tempo, um evento tão importante, o cara, fez uma palestra sobre o destino dos rejeitos. E eu entrevistei Uhum. ele falou lá e tal, mas aquilo era uma coisa, tá, mas não, as pessoas... E agora, passando pelas estradas do Rio Grande do Sul, quem ainda não passou pelo Rio Grande do Sul a gente passa em perto de algumas cidades que foram criadas montanhas, montanhas mesmo. Sabe aquelas montanhas de lixo, né? Estou Desafios, falando para as sim. pessoas que não, você já passou por Sim. aí. E aquele entulho de coisas, alturas enormes, 30 metros de altura de entulhos de restos de casas, restos da vida das pessoas. Então, ali que eu entendi a dimensão da Katrina. O lixo era tão grande, talvez o problema maior do Katrina foi o lixo depois, porque tinha que limpar tudo, né? Tirar as coisas. E lixo tem questão de sanitária, questão de ratos, animais peçonhentos e tal. E quando eu vi aquelas montanhas ali, Eldorado, aqui na região de Canoas, a gente começa a ver, de repente tem um banhado, de repente tem uma montanha Uhum. criada, né, pelo homem. Me dei conta, e a gente vai a Porto Alegre, passa em qualquer cidade, cada 20 carros passa um caminhão daqueles de entulho levando entulhos. Nós estamos em setembro, né? E ainda estamos vivenciando o negócio de maio, recolhendo lixo das cidades. Então, sim, aquilo foi assustador. E de como a gente não está preparado, né, as pessoas, o Estado, as empresas, para tragédias como essa. E acho que é muito bem destacado por você nessa sua fala. É, é inevitável muita reflexão, né? É. Reflexão ambiental, porque esse é um lixo que a gente viu agora, né? Não vou chamar de lixo, um resíduo. Uhum, uhum, Mas para onde vai isso? Vai para o planeta Terra, né? uhum, Não uhum, evapora, não uhum, some. uhum, uhum. E o tanto que a gente produz de lixo, de resíduo diariamente, isso tudo vai para as nossas águas, para o nosso meio ambiente, e o tanto de responsabilidade que a gente tem que ter com isso e não pode negar. Isso também é saúde pública, é para onde a gente vai. Acho que é importante deixar registrado também algumas ações que foram muito bonitas, assim, de entidades de saúde, como lá na RIGS, que eles fizeram todo o recolhimento de medicamentos, insumos médicos, todo Foi um um posto avançado, voluntariado. né? Eu me lembro que foi transformado num posto avançado de apoio né, Isso, às, para às poder, estruturas. então, fazer a distribuição no estado, conforme as necessidades de cada ponto. Isso foi muito bonito ali. E outra coisa foi essa mobilização
principalmente nacional, do cuidado aqui ao Rio Grande do Sul. Então, tem que deixar um agradecimento a todos, Aos outros porque estados, né? Foi aos fantástico outros a estados. mobilização. Nós gaúchos somos muito Com gratos certeza. a todo o voluntariado, a todas as doações recebidas e o cuidado que foi prestado, assim. Então, isso foi algo muito bonito que o nosso país, Brasil, consegue fazer e se mobilizar. Foi É surreal. verdade, verdade. É um exemplo bonito da solidariedade Bonito. do brasileiro, né? Isso é muito legal e Perfeito. foi fundamental para a sobrevivência de mais pessoas e para a recuperação. Ainda estamos recuperando, mas não tivesse esse apoio todo, o sofrimento seria muito muito maior mesmo. E pessoas vindo né, não só materiais, mas pessoas pessoalmente se deslocando, voluntariamente, ou instituições. Isso foi ou médicos, enfermeiros, policiais, todos os tipos, né, de profissões, né, se deslocaram para ajudar a salvar vidas. Aqui foi essencial para o resultado que a gente teve. E se a gente parar para pensar, nós tivemos um número pequeno de mortes. Foi uma tragédia, mas poderia ter sido bem maior se nós não tivéssemos a mobilização aí de tantos milhares e milhares e milhares de pessoas e recursos vindo de todo o Brasil e de outros países. Tanto das instituições quanto voluntárias. Voluntários. As pessoas. O cara se sensacional. reunia lá com amigos e mandava 3 caminhões para cá de resolver. uma coisa de colchões, uma coisa que nunca ouvimos falar da cidade. De repente estava chegando aqui um caminhão da cidade tal ou né? Isso foi muito bonito de ver e de como o brasileiro realmente nessas horas ele consegue ter essa unidade, essa força, esse movimento. Nós podemos aprender mais com isso e fazer mais coisas, né? Essa sensação de pertencimento e de fazer parte nos alegra, nos orgulha bastante. Bom, Indira, eu queria te agradecer por esse depoimento e, por favor, um comentário final, fique à vontade para complementar, mas foi um privilégio ter conversado com você aí nesse dia maravilhoso, esse solzinho, apesar do frio que está fazendo aqui, o frio está arrasador, né? Nós estamos aí com uma temperatura de 7 graus, 6 graus, 8 graus. No sol, talvez 8, 9 graus, né? Mas na madrugada chega a temperaturas abaixo de zero em algumas regiões aí. Obrigado. Aqui só com bolsa d'água quente, né, Alexandre? Senão o pezinho não esquenta de noite, né? Não, tem que usar ferramentas e instrumentos para melhorar o conforto. Aqui está muito frio mesmo. Mas, Alexandre, quero super agradecer de novo essa oportunidade, esse momento, me senti confortável de poder conversar contigo. Também como presidente da Sogante, é uma honra poder ser convidado e estar aqui nesse espaço contigo. E desejo que a Prevensul seja um sucesso, estaremos lá com vocês e com tantas outras entidades que estarão juntas lá. Para quem quiser seguir a Sogante nas redes, é @Sogante no Instagram, que é o nosso principal veículo lá. Ok, muito obrigado, querida, e nos vemos então semana que vem. Esse foi então o Proteção Tendências, que ouviu a doutora Indira Valente Reis, presidente da Sogante. Nós falamos de vários temas, mas com destaque também para as questões relativas às cheias no Rio Grande do Sul. Semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.